Eu queria passar aqui pelo artigo recente do Joaquim de Carvalho, que intrigou bastante essa notícia. Confirma ou não, Joaquim, por favor, o falecimento da Heloísa de Carvalho. É isso mesmo? Tá fechado aqui. Só falar rapidamente que a Heloísa, ela é a pessoa que expôs, como filha do Olavo de Carvalho, expôs o pai, né? E ela faleceu agora há 2 dias, né? Foi no dia 7. E vinha passando por grande dificuldade, tinha perdido o marido, era muito perseguida pelos bolsonaristas, inclusive pela vizinhança, né? A pessoa pressionava muito, né? Ela morava no Atibaia, no interior de São Paulo, quase grande São Paulo, 50 quilômetros de São Paulo, e ela estava vivendo uma situação muito difícil, justamente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista material também, né? E aí ela faleceu. Então eu fiz questão, tá, esse perfil dela aí, de escrever, para que as pessoas conheçam um pouco mais da Heloísa. Ela foi minha fonte em várias matérias, e ela teve a coragem de se levantar contra o pai. E naquela ocasião, o pai, antes da eleição do Bolsonaro, entendeu? Quando o Olavo de Carvalho, ele era o grande ideólogo, ele foi, né, morrer, da extrema-direita, e ela então apresentou o pai como um covarde, como um farsante e criminoso. E isso foi muito importante, e ela pagou um preço alto, inclusive na própria família. Ela mantinha relações só com uma ex-cunhada, ex-mulher do irmão, e com uma sobrinha. E não tinha mais ninguém, estava muito isolada. Infelizmente, nos deixou, né? E é uma pessoa que vai fazer bastante falta, vai fazer muita falta. Então, eu só queria fazer esse registro de que eu tive essa necessidade de que as pessoas pensem um pouco que é necessário, às vezes, se ter coragem, mesmo que, eu diria, no caso dela, dentro da própria família, né? Eu nunca fui favorável de que haja conflito entre famílias, inclusive quando eu tive a primeira conversa com ela, fonte de uma matéria que eu fiz, de um artigo que eu fiz, eu conversei muito, isso em 2019, eu conversei muito com ela, eu queria entender qual era a motivação, porque eu tratava com muito respeito perante ela, o próprio pai, mas era ela que falava e ela entendia que ela tinha mágoas pessoais e também uma divergência ideológica muito forte. Ela foi filiada ao PT, foi filiada ao PSOL, tem uma divergência ideológica muito forte com o pai. Então era necessário falar, porque eu sempre eu lembro como um norte na vida, né? Que certas coisas você não pode negociar com a consciência. Muitas vezes você é criticado por expor aquilo que a tua consciência te obriga a expor. Você diz, não, é exatamente aquilo que eu penso. E isso é necessário que as pessoas sejam assim. E um norte de vida, eu entendo que a própria Heloísa vivia de acordo com esse princípio, que é uma frase que eu vi uma peça que eu ensaiei, preparei, que é o Santo Inquérito Dias Gomes, e tem uma frase muito interessante que diz assim, que era uma pessoa perseguida e a noiva pede a ele que mude as posições dele porque os dois iam se casar. E ele diz para a noiva, o personagem, há um mínimo de dignidade que não se pode negociar, nem mesmo em troca do sol, nem mesmo em troca da liberdade. Heloísa pagou um preço muito alto, mas não negociou aquele mínimo de dignidade que você deve conservar, que é, claro, a sua própria essência, a essência da tua consciência. É isso. Muito bom, Joaquim. Opa, por favor, desculpa. Deixa eu trazer uma experiência fantástica que eu tive com a Heloísa, quando eu tive a oportunidade de entrevistá-la. Eu queria parabenizar o Joaquim por ter feito essa matéria, pela homenagem, porque ela é realmente uma pessoa que merece essa homenagem. Durante o momento em que o olavismo era a principal arma ideológica de destruição do jovem brasileiro, principalmente, ela teve a coragem de gritar para as pessoas que não dessem ouvidos para o Olavo de Carvalho. E eu queria chamar a atenção sobre um ponto que ela contou para mim, que me deixou muito triste, que é a existência de um Olavo que a esquerda não conhece. A Heloísa contou que o maior sonho dela não era neutralizar o Olavo de Carvalho, era trazer de volta um Olavo de Carvalho progressista, um filósofo do bem, que existiu há muito tempo atrás. E ela contou uma coisa para mim que me amedronta muito. O Olavo de Carvalho não tem formação em Universidade Federal. E a esquerda, ela sempre teve essa coisa de só valorizar as pessoas. Eu vou fazer um paralelo aqui com o Gandhi, né? Que conta uma história de que o Gandhi foi convidado para uma festa e ele chegou lá sem o terno e falaram com ele, para ele entrar na festa, ele precisaria estar de terno. Então ele voltou e pediu seu ajudante que levasse o terno. Ele não foi, mas mandou levar o terno. Já que querem meu terno, aqui está meu terno. E isso me lembra o caso do Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho, ele não é um completo imbecil. O completo imbecil não teria conseguido fazer, não foi, né? Ele não teria conseguido fazer um exército de persuasão como ele criou, ele não conseguiria ter feito tanta desgraça como ele fez. E a Heloísa contou a história de que ele já foi muito esforçado, mas muito esforçado mesmo, na política progressista, na política de esquerda. Mas ele foi tão humilhado dentro da esquerda e tão ignorado e tão
deixado de lado, principalmente por não ter um diploma de universidade federal, que ele se reconfigurou no ódio. Aquilo que ele mais amava se tornou aquilo que ele passou a mais odiar. Então ele potencializou todo o conhecimento dele, potencializou toda a sua capacidade de comunicação, todo o seu talento para destruir a esquerda. E ele conseguiu. Conseguiu derrubar uma presidenta da República eleita democraticamente. Porque sem as teorias do Olavo de Carvalho, a gente não teria o gado na rua, a gente não teria os argumentozinhos que, no final das contas, engajaram muitas pessoas. Então, pelo ensinamento da Heloísa, que infelizmente ela não vai poder repetir, então eu estou fazendo o papel aqui de repetir para ela, gostaria de pedir para a esquerda que passasse a enxergar o coração, a pessoa. Não tenta pedir ao Mahatma Gandhi que venha com terno para um evento, se você tiver a oportunidade de receber o Gandhi. Então, se tem uma pessoa na esquerda que aquela pessoa é importante, aquela pessoa contribui, aquela pessoa está se esforçando para fazer a esquerda maior, não exija daquela pessoa que ela tenha um diploma universitário para que ela possa ser ouvida, para que ela possa ser dignificada, porque você pode simplesmente transformar um grande talento em um Olavo de Carvalho. E, claro, eu queria agradecer muito a Heloísa por esse tempo que ela esteve entre nós, fazendo esse trabalho maravilhoso, que foi tentar desmobilizar o estrago que o pai dela fez. Parabéns mais uma vez, Joaquim, por ter trazido isso como um artigo e estar tocando nesse tema importantíssimo. Legal, Gustavo, belas palavras. Eu lembrar que eu gostei muito do comentário do Antônio Drummond, que diz que o Olavo virou o Darth Vader. Eu achei interessante, é uma analogia interessante, virou o Darth Vader. E lembrar, ele foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro na década de 60, depois da ditadura. Então, seríssimo. Morou, inclusive, acho que dividiu a residência com o Zé Dirceu. Então, eles militavam juntos. Então, isso que o Gustavo fala com muita propriedade é fato. Ótimas análises, cavalheiros, assim como diz o Vender ADV de Brasília. Muito obrigado pelo superchat.